vídeo hoje do canal São Paulo vence no Brasileiro, agora foca na Libertadores também, Ferreirinha na Turquia e muito mais, então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. Eu gostei bastante, acho que além da vitória, eu acho que o que fica do jogo é o padrão que o time mantém, mesmo com muitos desfalques, né? Muito desfigurado o time, alguns jogadores atuando pela primeira vez, no caso do Tolói, no caso do Rigoni, dupla de ataque nova, Tapia e Dineno. Mas o São Paulo fez o gol no começo e foi melhor o jogo todo, praticamente. E aí, o que mais satisfaz é que, dessa vez, no Brasileirão, o São Paulo está jogando a Vera, né? Nessa parte final. O ano passado também foi assim, né? Então, assim, se você está nas fases finais das Copas, no Brasileiro você não pode ficar longe, você sempre fala isso, não pode ficar longe da zona de classificação para a Libertadores. E o São Paulo, num ano em que ele não tem dinheiro, perdeu muito jogador importante machucado, ele permanece próximo da zona de classificação da Libertadores, como um plano B, né? Vai jogar a Libertadores contra a LDU, e não é simples, nós vamos projetar bastante aqui o jogo pelo que a gente viu, né? Quem pode jogar, quem não pode jogar, mas no Brasileiro o São Paulo faz um Brasileiro digno, sobretudo a partir do momento que o Crespo chegou e que o time passou a jogar com 3 zagueiros. 3 zagueiros é vida, mais um jogo sem tomar gol, e o São Paulo ganha mais um jogo daquele adversário que ele não ganhava há muito tempo. Foi assim contra o Galo há 2 semanas e agora contra o Botafogo acabou mais um tabuzinho. Muito bem, vamos em frente. Cara, Luiz, eu entendo que a galera tá assim, mas eu tenho um pacto, eu não vou reclamar de jogador, cara. É o que o São Paulo tem, é isso. Não tem. Por que não colocou outro? Porque um foi vendido essa semana, outro foi vendido a semana passada, outro foi vendido outra semana, outro tá machucado, o outro entrou e nunca jogou, o outro, entendeu? Então, cara, é o que tem, viu, Luiz? Eu entendo não pode ser jogador do São Paulo. Não pode, é o que o São Paulo pode fazer. E eu acho que ele foi lutador, não jogou bem, assim, cara, tentou alguma coisa ali e tal. Então eu tô no pacto de não reclamar de jogador. Tem muita gente pra gente reclamar antes de jogador, hein? Do que o São Paulo. Teve até adesivo hoje, viu? Teve até adesivo passado ali na arquibancada. Isso, adesivo distribuído na arquibancada para uma galera lá. Uma galera, tá? E o Tapia, você não pode negar uma coisa, ele se mata. E ele é jovem e tem saúde. Então ele joga os 100 minutos com a mesma intensidade. O São Paulo tem poucos jogadores jovens. Então ele ajuda nesse aspecto físico. Ele incomoda. Não é nada de primor técnico, mas ele ajuda. E acho que o Crespo mexeu bem, porque o Dineno não conseguia puxar o contra-ataque, o Dineno que fez o gol. A partir do momento que o time está em vantagem, o Dineno perde um pouco a utilidade, né? Porque o adversário começa a se expor e o Dineno não tem velocidade. Mas ele fez um gol importante, né? Tirou a zica. O gol dos 3 pontos, 1-0, gol do Dineno. E o Tapia é isso, é lutador, cara. O cara se mata. É bom, é um craque? Não é, mas, cara, não dá para reclamar de jogador, sinceramente. Ivan Sampaio, boa noite, mestre. É triste ver que o maior adversário do São Paulo é a diretoria amadora que lá estão. Cara, acho que agora, não sei se o Arnaldo concorda com vocês, mas acho que agora tem um abismo entre o campo e o fora do campo. Você não acha? Porque ninguém reclama desses caras também. É o Tapia. O Tapia se mata em campo, os caras se matam em campo. O Tolói começou hoje, voltou e se matou em campo. O Luan entrou e se matou. Todo mundo tá jogando no limite, tá jogando o que pode. O Crespo tá fazendo um puta de um trabalho. Então, só que fora de campo a gente vê o que aconteceu, né? O que foi a semana. Vendeu mais 1, vendeu mais 2, vendeu mais 3. O Casado foi dar entrevista. Então, para mim, tem um abismo do que é o campo do que é fora de campo. Não sei se o Arnaldo concorda. Concordo plenamente. E acho que aquela questão, né, que tinha... e era muito concentrada no Zubeldia na época, então ela ia para o campo, o Zubeldia não vinha bem no Brasileiro, tal. Agora com a mudança de treinadores e jogadores, mesmo que entrem jogadores que não são exatamente, como você falou, um primor, tem essa compreensão da torcida, jogando junto com um time que tem seus limites, mas que joga quase sempre no máximo, né? A torcida tá em paz com o time. Acho que para mim ficou claro isso na arquibancada hoje. Tá em paz com o time e tá rompida com diretoria. Para mim é isso. A arquibancada mostrou isso. Guilherme Freitas. Vamos jogar Bobadilha, Marcos Antônio e Rodriguinho no meio de campo, ou vamos jogar Bobadilha, Marcos Antônio e mais um volante? E Alisson, por exemplo, e Pablo. Todos foram bem, entendeu? Você entendeu? Eu não sei como é que ele vai montar o time, mas o Pablo foi bem, eu achei que o Alisson foi bem, o Marcos Antônio é o titular, o Bobadilha é titular. Então, se você reparar, o jogador talvez mais técnico do time hoje, né, com as ausências do Lucas e do Oscar, cara, o Crespo, você tá comandando um time sem Lucas, Oscar e Caleri. É inacreditável. Isso mesmo. Nós estamos já no meio de setembro e não tem Lucas, Oscar e Caleri. Né? Então, assim, dos jogadores remanescentes, o mais técnico é o Rodriguinho. Ao mesmo tempo, é o menos experiente. Sim.
O resto dos jogadores de São Paulo só tem jogador cascudo, Tironi. Sim. Então, a minha pergunta sobre o Rodriguinho em Quito é mais tática do que propriamente de personalidade, porque o Rodriguinho não tem um substituto que faça a mesma coisa que ele. Sim. Então, quando ele sai entre o Luan, o time muda, né? Nesse jogo aqui. É claro que com Marcos Antônio e Bobadilla, os dois com mais mobilidade, até dá para colocar um volante. Lembrando, o Crespo jogou com Alisson de 10. Alisson de 10, certo? Na etapa anterior contra o Nacional de Medellín, e foi um massacre dos caras. Uhum. E o Alisson jogando de 10 e o Bobadilla e o Marcos Antônio na dele. Eu até o Pablo melhorou um pouco, hoje eu achei que não foi tão bem. E eu não sei, é uma incógnita o Rodriguinho em Quito, mas eu imagino que se ele saiu também com cãibra, se estiver bem, eu imagino que ele comece o jogo lá contra a LDU. O Rodriguinho? É. Eu também acho. Também acho que vai ser isso. Acho que ele não vai mexer muito. Acho que ele vai voltar com o time titular, mas ele vai ter opção. Acho que isso é importante. Jogando bem, tem o Alisson jogando bem. Acho que ele pode ter... Tem até o Luan, que entrou meio estabanado, mas depois melhorou. Lembrando o seguinte, né? O Dorival, quando dirigiu o São Paulo contra a LDU, no jogo lá da Sul-Americana na ida, o São Paulo perdeu por 2-1, podia ter sido 5-0. No início, ele jogou com o Gabriel Neves como segundo volante. O Gabriel Neves, que não marcava bem, ele simplesmente ele perdeu todas as bolas na entrada da área. O LDU fez um gol, fez 2, quase fez 3, e ele substituiu ali até o Luan que entrou para dar uma... Então, eu também não subestimo a importância de um volante marcador no jogo de Quito, você entende? Essa é a minha dúvida. Muito mais, vai o Sabino ou vai o Arboleda? Vai o Ferrarese ou vai o Tolói? Eu acho que 3 zagueiros, se o São Paulo escalar, ele está bem escalado. Mas ali no meio, eu acho que tem uma questão tática importante. E o companheiro do Luciano também. Eu também acho que é uma dúvida que ele deve ter na cabeça para quinta-feira. Grande vitória do São Paulo no Morumbi, do JP Ferreira. Quem olha a escalação inicial achou que era um jogo delicado, né? E de fato, o São Paulo é um time muito guerreiro. Hoje o time do São Paulo não tem talvez as peças mais brilhantes, mas todo mundo briga pra caramba. O Tapia, que a gente falou aqui, a gente comentou durante o jogo, ele brigou o jogo todo. Isso eu acho que basta o São Paulino muitas vezes, né? Grande jogo hoje do São Paulo, um jogo de luta, de imposição. E, cara, o que mais importa, 3 pontos contra um time complicado, que é o Botafogo. Não é fácil esse adversário de hoje. E com muitas ausências, com um time alternativo, é o São Paulo. De novo, isso sim é tirar leite de pedra. O São Paulo tira das suas peças, das pedras de forma irônica, né? Mas das pedras esse elenco extrai o melhor. E isso é um mérito inegável do Crespo. Hoje acho até que ele errou na última alteração, né? Colocar o Luan com 30 de jogo, para mim ele fechou muito, mas olha para o banco, não tem muita opção também, né? Assim, colocar o Pedro Ferreira no tal do Rodriguinho, de repente não é muito caminho, né? Porque de fato ele é um jovem da base, não estreou ainda, não tem casca para esse tipo de jogo, então coloca o Luan, entrou brigando, tentando até o final, vence o São Paulo. Claro que a gente vai falar de muitos nomes individuais, mas para falar aqui assim, de cara, jogo enorme, gigantesco do Sabino, jogo enorme do Tolói e jogo enorme do Cedric Soares. Quinta é pra valer, é na altitude, e aí o São Paulo vai ter que mostrar essa mesma força. Cara, jogar assim como jogou hoje na quinta-feira, a gente sai classificado na Copa Libertadores. O Tapia é um jogador com muitos limites, tecnicamente, no trato de bola. Muitos limites. Seja no passe, seja na finalização. Mas ele deixa tudo o que ele pode em campo. Ele luta muito, ele marca muito, ele corre muito, ele dá trabalho, ele se movimenta, ele cumpre o que o técnico pede. E, eventualmente, um jogador desse nível vai fazer um gol aqui, um gol ali. Vai dar uma canelada etc. ali. Mas não é. Sim. Não é. Sim. O outro, já acabou de falar, o Dineno. O Dineno fez um bom jogo, tá? Inclusive sem bola. Porque muito do que o São Paulo conseguiu fazer no primeiro tempo, quando o Dineno atuou, tem a ver com a capacidade do São Paulo se defender no campo de ataque. De ser agressivo, ser intenso. A gente viu o Dineno pressionando muito, ajudando do lado esquerdo, lado direito do Botafogo, na saída de bola, e ainda fez um gol, não teve tantas chances. Ou seja, qual jogador do São Paulo está devendo, a gente olha o nível técnico dos atletas na finalização? Rodriguinho, talvez o mais técnico do meio de campo, o Alisson ainda voltando. O Rodriguinho no melhor jogador do time, fácil. Pra mim foi o Enzo, tá? No primeiro tempo, até se machucar. Mas Eu também acho também baita cruzamento. e aí, a cobrança de falta na trave, a parte defensiva. Sim. Então, quando você olha o que o São Paulo, com quase um bi de dívida, sem conseguir contratar jogadores, gastando dinheiro, se virando na janela, produz, não dá para reclamar.
Não, e outra, Não dá pra mesmo, reclamar. Pessoal, o São Paulo foi com aquele time alternativo, aquele ataque de dar medo de Neno e Tapia, e mesmo assim o Dineno foi lá no início da partida, deixou dele e o São Paulo conseguiu segurar, manter, confirmar 1-0 no placar ao fim dos 90 minutos mais acréscimos contra o Botafogo. O Botafogo também bem mexido, bem enrolado, e o São Paulo teve chance sim de ampliar o placar, bolas na trave aí com o Rigoni, por exemplo, também, mas um ou dois lances de perigo do Botafogo, mas o São Paulo com mais chances de ampliar o placar do que o Botafogo de empatar. E depois no final do jogo aquela tensão, né, porque fica 1-0, o São Paulo não consegue ampliar o marcador e você pensa, putz, só falta empatar. Mas o São Paulo foi lá bravamente, manteve o resultado, não cedeu, conseguiu os 3 pontos, empatou com o Botafogo na classificação, próximo do G4. Então, assim, tudo dentro do que os torcedores gostariam de que tivesse acontecido. E o São Paulo agora vai para o jogo de quinta-feira, jogo duríssimo. O LDU ainda não perdeu em casa, altitude, todo aquele cenário que a gente já conhece. O São Paulo tem que tentar arrancar um bom resultado. O que é um bom resultado? Um empate ou quebrar esse tabu da LDU e uma vitória fora de casa na altitude. Eu rio porque é muito difícil. É um outro esporte. É um time muito físico, já está acostumado ao que tem que fazer. É um time bem difícil. Você vê o Botafogo, São Paulo foi no tour, vai ver agora que deu a diferença. Então, a gente foi tentar preparar o São Paulo da melhor maneira possível, né? Fica a dúvida se vai com 3 volantes, se vai com o Rodriguinho no meio. Mas o São Paulo contra a LDU, mais altitude, mais torcida adversária. É isso, né? A LDU que tem um técnico conhecido, que é o Thiago Nunes, ex-Atlético Paranaense, ex-Corinthians. E é o grande desafio do São Paulo no ano, né? Pelas dificuldades aí que o ambiente vai colocar no São Paulo, pelos desfalques, né? O que o Arnaldo colocou, o que muitos colocaram. O Crespo continua realmente tirando leite de pedra, porque você tem com o São Paulo hoje no G6, continuando essa caminhada no G6, sem Oscar, sem Lucas, sem Caleri, sem Luiz Gustavo, sem seus principais jogadores. Então, grande trabalho do Crespo nessa volta ao São Paulo Futebol Clube até o momento. Agora vai ter que tirar não um, mas 2 coelhos da cartola, porque no jogo é o jogo da vida do São Paulo. Acho que é o jogo do campeonato, né? Porque não vai ter uma dificuldade como essa na altitude, né? E o São Paulo já jogou Sul-Americana lá, tomou um massacre, perdeu de 2-1 lá há uns anos atrás. O Lucas até fez o gol que deu sobrevida do São Paulo. Depois do São Paulo vem o Morumbi, vence de 1-0, perde nos pênaltis. Na época ele deu treinado pelo Zubeldia. E agora o São Paulo vai tentar uma vingança. Mas assim, gente, eu se fizesse perguntar agora, aceitava agora empate. Entendeu? Tentar trazer pro Morumbi, que também não vai ser fácil não. É um time que joga muito bem na altitude e é um time que joga também muito bem fora dela, diferente de outras equipes sul-americanas. Então, agora é o momento de preparação, né, e esperar que o Crespo coloque os melhores dentro de campo. Porém, contudo, interessante, todavia, nesse jogo de ontem, acho que o São Paulo pelo menos tem um pouquinho mais de opções, né? Tolói entrou, jogou o tempo inteiro, já se mostrou que isso é uma opção, ainda que esteja fora de forma. O Rigoni botou bola na trave, né? Então o Crespo conseguiu recuperar o ângulo, quase fez um belo gol. Então, assim, são boas notícias, né? O único que não estreou foi o Mailton, né? Então, de restante, o Tola e o Rigoni estrearam e foram bem, não foram mal não. Então, fica de olho, né? São Paulo com mais opções, isso é bom, mas vai enfrentar aí a sua partida, na minha opinião, a partida do ano. Mas se passar a semifinal seria uma partida do ano. Mas aí são contextos diferentes, né? São 2 grandes equipes lá do outro lado, Palmeiras e River, sem altitude, e aí tudo pode acontecer também. Mas aí o São Paulo, sei lá, acho que passando das quartas tem grande chance, ainda que o Palmeiras esteja brigando lá em cima no Brasileiro, esteja bem, o River seja um adversário difícil. Mas aí nessas horas se equipara, né? Seria interessante ver São Paulo e Palmeiras também, né?
se o São Paulo passar. E se o Palmeiras passar, parece que seria uma revanche do Crespo com o Abel, né? Que São Paulo foi eliminado da Libertadores com um erro bizarro do Daniel Alves e aí tomou um balaio depois, né? Então, bom, é isso, gente. É só para bater um papinho aqui, uns devaneios, umas observações, umas opiniões. E falar que o São Paulo, né? Como chegará em 2026, né? Mais um nome especulado, Ferreirinha agora, podendo ir para a Turquia. Se não for agora, vai no final do ano. Tentaram compra, o São Paulo não aceitou. Tentaram empréstimo, opção de compra, o São Paulo não aceitou. E aí ficaram de se falar no final do ano. Quem vai se manter, quem estiver em 2026, que apague a luz, porque o São Paulo está se desfazendo de tudo e de todos, né? Então, São Paulo passando de fase da Libertadores, isso ajuda muito financeiramente, mas não tem garantia nenhuma que o São Paulo não continuará a vender os seus ativos. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima segunda-feira a todos, um ótimo dia pós-vitória, por que não? E se preparando aí pro grande jogo nessa quinta-feira pela aberta. Então é isso. Um grande abraço e valeu!